Queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui da Escola de Princípios. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, mesmo sendo aqui e você aí, não é verdade? Mas que bom, como você tem passado? Espero te encontrar bem. Amém? Vamos orar? Vamos colocar essa aula na presença do Senhor e eu quero colocar a sua vida também na presença do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, que a tua unção, Senhor, esteja sobre a nossa vida, Pai, em nome do Senhor. Te peço e te agradeço, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor, oportunidade de nós estarmos querendo, Senhor, aprender cada vez mais, querendo buscar e querendo conhecer os teus ensinamentos cada vez mais, Pai. Coloco cada aluno e cada aluna na tua presença. Venha suprir a necessidade de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloco essa aula também na tua presença. Pai, com a tua revelação, Senhor, venha nos trazer a tua sabedoria e teu entendimento. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Nós estamos no 9º módulo. Essa disciplina desse módulo nós vamos falar sobre o tabernáculo. Essa é a primeira aula. E o que era, o título da nossa mensagem de hoje é o que era o tabernáculo. Vamos ver. Em Êxodo 33:7 diz assim, ó: E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. O tabernáculo significa moradia ou tenda da congregação. Era um santuário portátil, onde os israelitas eles realizavam o culto público durante as suas peregrinações no deserto. Isso aconteceu até o reinado de Salomão. Era não só o templo de Deus, mas também a sua habitação. Então, era o lugar de Deus. O lugar era marcado para encontrar o seu povo. Inicialmente, a tenda onde Moisés se encontrava com o Senhor, a tenda da consagração, ela foi armada fora do arraial, como fala aqui em Êxodo 33:7. Pois o povo ele tinha pecado e o Senhor lhe disse que ele não mais seguiria no meio deles. E no livro lá de Êxodo, nos capítulos 25 e 27, eles descrevem que ele foi construído segundo as orientações do próprio Deus que deu a Moisés. Então vamos ver qual era essa orientação, como era esse tabernáculo, então qual a importância do tabernáculo no passado e para os dias de hoje. O tabernáculo ele foi construído porque Deus sempre desejou habitar no meio do povo. E o povo necessitava da presença palpável de Deus e permanentemente entre eles. Quando vamos voltar lá para Adão e Eva, né? Adão e Eva, o Senhor colocou ele no paraíso porque Deus vinha, né? A Bíblia fala que o Senhor vinha todas as noites, no final da tarde, e conversava com Adão, não é verdade? Então Deus já tinha um desejo de estar no meio do povo lá no princípio, desde o princípio. E aqui, nessa época aqui de Moisés, não foi diferente. Então o Senhor ele desejava fazer isso. Então, assim, após a saída do povo do Egito, Deus ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo. Então Yahvé orientou a Moisés: dize aos filhos de Israel que tragam uma oferta, receba-a com alegria de toda a pessoa cujo coração compelia a cooperar. Eis a oferenda que recebeis do povo: ouro, prata, bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, pelos de carneiros tingidos de vermelho, couro fino e madeira de acácia, azeite para lâmpada, aromas para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas, para ser incrustada no colete sacerdotal e no peitoral. Faz-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu revelar. E o livro de Êxodo
termina com o cumprimento dessa promessa de Deus, que diz assim, ó: E habitarei no meio dos meus filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e eles compreenderão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito a fim de morar neles. Eu sou o eterno seu Deus. Êxodo 29, 45, 46. E no Êxodo 25, 22, nós vimos ali que sobre a tampa era o propiciatório, no meio de dois querubins que se encontrava sobre a arca. Eu me encontrarei contigo no tempo certo, e falarei a ti de cima do tampo, dentre os dois querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança, a respeito de tudo o que te ordenei para os filhos de Israel. Êxodo 25, 22. Então, no Antigo Testamento, Deus falava em determinados tempos com os sacerdotes de cima da arca que ficava dentro do tabernáculo. Essa imagem que eu coloquei aqui, ó, eram os metais brutos: ouro, prata, cobre e ferro. Era assim, ó. O tabernáculo ele foi construído, nós já vimos que o Senhor ele pediu uma oferta para o povo, conforme a possibilidade de cada um deveria dar, segundo fosse compelido. Então, materiais para a construção do tabernáculo, e tudo seria feito de acordo com o que o Senhor Deus revelaria para Moisés lá no monte. Deus se preocupou com os detalhes do templo. E segundo o que foi ordenado a Moisés, foi feito. Moisés cumpriu, ele teve todo o cuidado de cumprir cada detalhe que o Senhor ali indicava para ele no monte. Então, a Bíblia conta que esse tabernáculo era uma cópia física, era uma réplica do tabernáculo celestial, conforme nos revela no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículos 5 e 6, que diz assim, ó: Esses servem no santuário que é a representação e a sombra daqueles que estão nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. E lá no Hebreus 29, 24 diz assim: Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Estão vendo que tremendo? O Senhor fala o que ali? Lá em Hebreus fala o quê? Que é uma réplica. Esse tabernáculo é uma réplica, é uma cópia física que há uma no celestial, que há uma no céu. O antigo e o novo concerto, que é igual aliança e pacto. O autor de Hebreus, lá no capítulo 8, 9 e 10, ele descreve como e por que o sacrifício de Cristo é definitivo, estabelecendo a nova aliança. E no Velho Testamento, a salvação e o relacionamento com Deus, eles vinham de uma fé expressa pela obediência da sua lei e ao sistema sacrificial. Era o tempo da lei, e a lei tinha 3 aspectos: o aspecto moral, civil e o cerimonial ou sacrificial. Entretanto, havia 3 propósitos principais ao sacrifício. Primeiro, ensinar ao povo que o pecado os separa de um Deus santo e somente através do derramamento de sangue havia reconciliação com Deus. B, provisão para que o povo se achegasse a Deus mediante a fé, obediência e amor. C, anunciar o sacrifício perfeito de Cristo pelo pecado do homem. Então vimos, né? E na promessa do novo concerto foi primeiramente declarada nos livros de Jeremias e de Ezequiel. Posteriormente é citada pelo autor de Hebreus. Lá em Jeremias fala assim, ó, eu vou ler o texto para vocês. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o pacto, mesmo sendo eu o mantido, divino deles. Assevera Yahvé, eis no entanto a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei na mente deles e escreverei nos mais íntimos dos seus sentimentos, dos seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem o seu irmão pregando. Eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor, quando serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres e aos mais ricos. Grande é o Senhor. E o Senhor garante tudo isso, porque eu mesmo lhe perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Olha que Deus tremendo. Olha que tremendo que é esse nosso Deus. Deus grande e poderoso, não é verdade? O que ele está dizendo aqui? Que ele quer fazer um pacto conosco. Ele quer colocar a Torá dele, a lei na mente deles. Ele quer colocar na nossa mente impregnada, no nosso coração, no mais íntimo do nosso sentimento, dentro dos nossos corações. E ele será de fato nosso Deus e nós seremos o povo dele. Gente, nós somos um povo tão pecador, cheio de pecados, cheio de manchas, cheio de incredulidade, cheio de muitas coisas. E ele quer ser o quê? O nosso Deus, e ele quer que nós sejamos o povo dele. Ele quer que nós teremos esse ensinamento dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, e que nós não precisamos mais que um outro irmão venha falar do seu amor para nós, que nós venhamos ser suficientes, cheios desse amor. Nós venhamos ser suficientemente cheios convictos dessa palavra, convictos dessa certeza que o Senhor é o nosso Deus, que Ele é por nós. Estão vendo que tremendo que é isso? Ele quer nos limpar, porque eu mesmo lhe perdoarei a malignidade e não me permitirei. Ele está dizendo que ele não se permitirá ele mesmo recordar mais dos seus erros e pecados. Então, quem nós somos? Nós não somos nada diante do Senhor, mas olha o que ele quer fazer de nós diante dele. E nós, se nos permitimos, que o Satanás venha e nos acuse com o nosso passado, com as nossas atitudes, é isso que nós nos permitimos. E o Senhor diz o quê? Que eu vou limpar vocês, eu vou tirar tudo de vocês e eu não vou me permitir recordar mais os seus erros. Olha que tremendo isso. Vamos se posicionar diante de Deus. Vamos nos colocar firme diante do Senhor. Buscar com certeza, buscar com convicção os seus ensinamentos. Porque isso é para a nossa vida. É nós que vamos ganhar com isso. Não é verdade? Vamos continuar. Expressamente, claramente essa é a vontade de Deus em realizar uma obra completa e definitiva na nossa vida. Tem 4 pontos, que o tabernáculo ele foi instaurado com todos os seus rituais. 4 pontos. O ponto A, revelar a pessoa de Deus através de uma simbologia. A simbologia aqui que está falando é o tabernáculo. B, dar uma noção do reino celestial e eterno. É o tabernáculo, O Senhor disse que é uma cópia, é uma réplica do que há no celestial. C, ensinar as leis que regem o relacionamento do homem com Deus. Ele quer o quê? Colocar que nós tenhamos isso implantado dentro de nós. D, preparar o povo para a vinda de Cristo. Se nós não viver mais, como dizia Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Deixar Deus agir em nosso coração, deixar Deus agir em nosso interior. Tudo Ele vai fazer por nós, não é mesmo? Os nomes que eram dados para o tabernáculo. Tenda da congregação, Êxodo 33, 7. Foi o primeiro versículo que lemos, lembram? Ora, Moisés costumava montar uma tenda ao lado da fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para
Mulá com Yahvé dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. E também lá em Levítico 1:1 diz assim: da tenda do encontro o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou. Então, o tabernáculo era um lugar de ajuntamento do povo, de onde Deus falava com o seu povo através do sacerdote. Estão vendo? Vamos ver outro ponto, outro nome. Tenda da revelação. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem pairava sobre ela e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Êxodo 40:34. Gente, vamos pensar, né? Um dia, quando nós entrarmos dentro da igreja, que tiver o mover do Senhor, que a glória do Senhor encher todo aquele lugar, que nós não conseguirmos nem entrar, como que vai ser, né? Olha a bênção. E olha, dá para nós imaginar, dá para nós voltar um pouquinho lá, que Moisés não conseguia entrar, né? Porque a glória do Senhor enchia plenamente aquele lugar. E o lugar era lugar onde Deus se manifestava. Terceiro ponto. Eu tenho mais um ponto para falar aqui, ó. Então, quando a tenda ficou pronta com todos os seus utensílios em outras ocasiões, Êxodo 33:9 diz assim, ó: e acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava na entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. Então, era o lugar aonde Deus se manifestava. Vamos ver. O outro nome. Casa de Deus, santuário, é igual lugar santo. Êxodo 25:8. Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. O que o Senhor está nos chamando aqui de novo? Meu povo. Ele quer o quê? Habitar, um lugar onde Deus habitava. Ele quer habitar entre o meu povo, nós somos o povo do Senhor. E um outro nome que era chamado também tabernáculo ou tenda do testemunho, que diz assim em Êxodo 38:21, esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, porque nele estava guardado o testemunho, as tábuas da lei, né? E em Números 1:50 fala assim: mas estabelece tu mesmo os levitas para o serviço do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, e todos os seus utensílios e tudo que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, exercerão nela o seu ministério e acompanharão ao redor do tabernáculo a habitação do testemunho. Amém? Que tremenda essa palavra. O tabernáculo, a gente acha assim, mas isso era para o povo passado. Não, isso tem fundamento nos nossos dias de hoje. Isso é para nós vermos que o Senhor quer um encontro verdadeiro conosco. Isso é para nós vermos que o Senhor quer morar no meio do seu povo. Ele quer estabelecer uma aliança conosco em todo o tempo. Se fosse assim, ele não teria mandado Jesus Cristo para restaurar a aliança. E como nós vimos lá, né, que Jesus Cristo, ele é o plano dele é maior do que os sacerdotes da época, né? No entanto, Deus ele quer afirmar a aliança que estabeleceu com a comunidade de Israel. Amém? Então, Jesus Cristo, ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Estão entendendo? Qual é o propósito do Senhor para a nossa vida? É por isso que nós estamos na Escola de Princípios hoje. Vocês estão aqui ouvindo a palavra. Por quê? Vocês querem ter um caráter transformado, querem ter uma vida santa com Deus, querem andar em santidade, querem tentar não pecar mais. Estão entendendo? É por isso que nós buscamos o Senhor. É dessa maneira, eu vejo cada um, o potencial de cada um que está aqui buscando. Amém? Então, amém. Vamos orar. Eu quero colocar a sua vida na presença do Senhor, que você possa estar meditando nessas palavras, meditando nesse mover,
nesse tabernáculo, né, que é do Senhor. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que todos tenham uma boa semana. Não esqueçam jamais de ler a Bíblia. Amém? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento. Traz a revelação da tua palavra, Senhor, traz a revelação do teu conhecimento, Pai. Pai, faz nós compreender, Pai, que o tabernáculo, Senhor, os seus objetivos e as suas figuras, Senhor, é para a nossa vida também hoje. Compreender, Senhor, de forma superficial o significado espiritual do tabernáculo, Senhor. Conhecer, Senhor, o tabernáculo como a habitação de Deus nessa terra. É o Senhor que quer morar no meio do seu povo. E nós queremos, Senhor, ser chamado realmente de povo de Deus. Entender o desejo de Deus que habita, Senhor, entre o seu povo, Senhor, para nos cuidar. Venha com peso, Senhor. Venha com peso da tua glória sobre a nossa vida. Nos encher, Senhor, nos ungir, Senhor, nos proteger, Pai. A mesma experiência, Senhor, que teve Moisés lá na tenda, Senhor, lá na porta da congregação, assim nós tenhamos também, Senhor, que ele não podia entrar, que a coluna, que a tua glória, Senhor, encheu todo o espaço daquele lugar. Que nós possamos, Senhor, ter uma experiência, Senhor, de todo o espaço ser preenchido, Senhor. Não o espaço físico, Senhor, mas o nosso coração, o nosso quarto, Senhor, ali quando nós meditarmos, quando nós colocar nossos joelhos em oração a Ti, Pai, que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito, que nós venhamos ter uma experiência sobrenatural contigo. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, leva, Senhor, a cada um a um outro nível, Senhor, de intimidade contigo. Leva cada aluno, cada aluna, Senhor, para um outro nível, Senhor, um outro grau, Senhor. Dá experiência, Senhor, a cada um deles, Senhor. Que eles possam, Senhor, provar o Teu amor no meio dessa crise, no meio dessa pandemia que passamos, Senhor. Mas que Tu venha com o Teu peso da Tua glória sobre a vida de cada um. Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos e nos colocamos, Senhor, diante da Tua face, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Leiam a Bíblia, gente. Mergulhem nessa palavra aqui do tabernáculo que vocês vão ficar cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo. Até semana que vem. Tenham todos uma boa semana. Nós amamos vocês. Amém.